Fala galera, meu nome é Davi Caldas, você está no Intelectus Podcast, seu podcast de teologia e assuntos afins. Esse é mais um daqueles episódios extras em que nós pegamos algum conteúdo da internet para analisar, e hoje eu quero analisar um trecho de um vídeo do pastor Iago Martins, do canal Dois Dedos de Teologia. Nesse trecho ele fala sobre os adventistas do sétimo dia e o adventismo do sétimo dia, e tem algumas questões interessantes para a gente comentar em relação a esse vídeo. Antes de mais nada, você já sabe, se você está ouvindo este podcast no YouTube, não deixe de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal caso não seja inscrito e ativar o sininho de notificações para não perder as nossas atualizações. Se estiver ouvindo este podcast em outra plataforma de vídeos ou de podcasts, como por exemplo o Spotify, também não deixe de divulgar este trabalho. Você também pode ajudar financeiramente este podcast fazendo um Pix para a chave davicaldasb, este B é de Bezerra, @gmail.com. Dito isso, vamos começar o episódio. Muito bem, hoje eu vou analisar um vídeo do pastor Iago Martins. É um trecho do quadro dele, Teólogos do Twitter, né? Nesse quadro ele recebe vídeos e textos advindos do Twitter, geralmente com alguma besteira teológica ou alguma heresia, e aí ele recebe esses conteúdos dos membros do seu canal, de pessoas no Instagram. Obviamente existe uma seleção ali dos vídeos, né, pela sua equipe, e ele vai reagindo a esses vídeos, a esses conteúdos, né? Não só do Twitter, né, porque no início era só o Twitter, mas aí depois foi expandindo para vídeos do TikTok, para conteúdos de outras redes sociais. E nesse vídeo que eu escolhi para a gente comentar, esse vídeo foi postado no dia 20 de dezembro, que é inclusive o dia em que eu estou gravando esse vídeo. Não sei quando ele vai ao ar, né? Mas é um episódio recente do Teólogos do Twitter. E dentre os vários conteúdos que ele recebeu também 2 trechos de pregações de adventistas do sétimo dia. Um é o Leandro Quadros, que é muito famoso, né? Muita gente conhece. Ele apresenta o programa Na Mira da Verdade, na TV Novo Tempo, onde ele recebe perguntas bíblicas e responde, né? E a outra pregadora, no caso, é a Maísa Ribeiro, que também é uma figura conhecida no meio adventista, relativamente conhecida, e depois eu vou falar um pouquinho sobre ela. E vamos lá. Os conteúdos desses 2 trechos, eles são conteúdos muito problemáticos. São conteúdos muito ruins, tá? São conteúdos que dão uma munição muito grande para os críticos da Igreja Adventista do Sétimo Dia fazerem aquilo que eles fazem de melhor, criticar a Igreja Adventista do Sétimo Dia, né? Chamar a Igreja Adventista de seita, de herética, dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia coloca Ellen White no mesmo patamar da Bíblia, encara Ellen White como uma segunda Bíblia ou uma Bíblia 2.0, dizer que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é exclusivista, que ela acredita que só os adventistas vão ser salvos, ou que os adventistas são melhores que todo mundo, ou que os adventistas são mais cristãos, ou são os únicos cristãos, e por aí vai. Então, os conteúdos, né, esses 2 conteúdos que foram recebidos pelo Iago Martins para comentar, eles dão muita margem para isso, eles dão muita munição para os críticos do adventismo. E eu vou colocar aqui o vídeo do pastor Iago Martins. Ele assiste os 2 trechos, ele tece alguns comentários, e eu quero fazer algumas reflexões em relação a esses vídeos e em relação àquilo que o Iago Martins fala no seu episódio do Teólogos no Twitter. Então vou rodar o vídeo aqui. Eu não vou pausar o vídeo para fazer comentários, ele vai rodar inteiro, e depois que ele rodar e terminar, eu faço as minhas ponderações, ok? Leandro Quadros. Outro detalhe, irmãos. Ler os livros da senhora Ellen White. Eu já acredito que uma pessoa que lê um por ano, ela já está bem mal espiritualmente. Agora, se ela não lê nenhum por ano, tá ali, ó, com um pezinho no inferno. Eita! Porque, irmãos, rejeitar a mensagem profética é muito perigoso. Meus irmãos, se nós damos mais tempo
para as redes sociais do que para a Bíblia e os escritos da senhora Ellen White, irmãos, eu não sei para qual céu que nós vamos, só se for pro céu da boca do tigre, eu repito. Ah, cara, que coisa triste, que trecho triste. Eu já tinha visto esse trecho fazia muito tempo, fazia tempo que eu já tinha visto isso já. Eu acho que só nunca tinha comentado aqui na internet, eu lembrei agora. Cara, qual é a nossa grande crítica ao adventismo, né? Existem muitas acusações ao adventismo do sétimo dia, de doutrinas complicadas e tal. Pra mim, o grande problema do adventismo tá relacionado ao modo como a Ellen White está em pé de igualdade com a revelação bíblica. A Ellen White, na prática, está de pé de igualdade com a revelação bíblica. Quando ele fala que a gente tem que ler a Escritura e Ellen White, e coloca as duas coisas como em paralelo, como tendo o mesmo peso, quando fala que se você não lê Ellen White, está com o pé no inferno, se você só lê um livro da Ellen White por ano, você está mal espiritualmente, isso não existe em nenhum grupo protestante. Veja, eu sou um calvinista. Você não vai me ver dizendo alguém que não lê um livro de Calvino por ano está mal espiritualmente. Alguém que não lê João Calvino está com o pezinho no inferno. Isso não existe. Isso é um espírito de seita. É um espírito de seita. Um luterano que diz quem não lê um livro do Lutero por ano está com o pé no inferno. Isso é uma seita. Qualquer grupo que se diga cristão, que elenque um líder para ter que ser lido quase como uma condição sine qua non para a salvação, é um espírito de seita e tá pecando contra o solo da escritura. O problema é que quando a gente diz isso, eles vão dizer, não, nós acreditamos sim no solo da escritura. Ellen White é apenas uma mensagem profética, mas nenhuma mensagem profética pode ser interpretada como infalível e central para a vida de toda a igreja. Senão nós temos uma adição à escritura. Ellen White é tratada pelo senhor Quadros aqui como uma adição à escritura. É tratado como de pé de igualdade com a escritura. Não, mas é uma mensagem profética. Nenhuma mensagem profética deveria ser recebida de pé de igualdade com a escritura. Se nós cremos no cânon do Novo Testamento como fundamento da igreja, nenhum outro profeta posterior ao período dos apóstolos deveria ser considerado dessa forma. Nenhum. Isso pra mim é o que torna o adventismo do sétimo dia uma heresia, uma seita. Uma seita. Iago, mas eu não acredito nisso. Ele tá dizendo aqui. Então beleza. Mas você está em uma instituição que a doutrina oficial é essa aqui, certo? Eu não tenho tempo pra mostrar isso aqui, mas de tudo que eu já li da doutrina oficial da igreja adventista, isso aqui é a doutrina oficial da adventista. Então você pode ser um mau adventista. E nisso, ser um cristão genuíno. Essa é a minha leitura. Você pode ser um mau adventista e com isso ser um cristão genuíno. Dizendo, rapaz, não, Ellen White não é isso tudo não. Ellen White foi uma mensagem que Deus trouxe uma vez pra abençoar a igreja, tal, mas ela é falível, ela não é inescapável, minha igreja não é a única igreja verdadeira, e beleza. Aí você é um adventista que provavelmente vai pro céu, conhece Jesus e tal. Mas esse é o espírito de uma seita. É o espírito de alguém que tá abandonando o caminho da fé e falando contra a palavra do próprio Senhor ao colocar alguém em pé de igualdade com o próprio Senhor. Fujam disso aí. Irmãos, não, Adão tá morto. Jesus está no céu. Na falta dele, quem era que pegava essa parte? Quem que é o primogênito? Exatamente. Deus ama os outros são filhos. Mas quem que é o filho primogênito? A igreja adventista. Mas quem que é o filho primogênito? A igreja adventista. Mas quem que é o filho primogênito? A igreja adventista. Por quê? A nós foi confiada a mensagem para salvar os outros. A nós foi confiada a mensagem para salvar os outros. Não foi confiada porque você é bonitinho. Foi confiada com uma responsabilidade imensa. Qual responsabilidade? Na falta do Pai, é você que tem que levar para os outros. Tem sequência de adventismo aqui. Vamos lá. Primeiro, Jesus ainda tá aqui, tá? Jesus ainda tá aqui. Cristo ainda é o primogênito do Pai, o único primogênito do Pai. E o Espírito de Cristo ainda é atuante no mundo. Então quem é que cumpre a função de Cristo no mundo? Jesus. Jesus ainda tá aqui. Mas a ideia de que a igreja é representante do Pai aqui na Terra faz todo sentido sim. A igreja representa a pregação do Pai. Qual é o problema dessa mensagem? São duas coisas. Primeiro, quem são os outros aqui? Os outros são os descrentes, mas ela diz que os outros são filhos, só não são os primogênitos. Porque existe uma doutrina muito popular aí no adventismo do dia a dia, já ouvi adventistas dizendo isso, de que a igreja adventista é a primogênita. Outras igrejas são filhos, mas os adventistas são os primogênitos, e é por meio do adventismo que os outros serão salvos. Os outros que não se submeterem às doutrinas adventistas no último dia serão mandados embora, porque a guarda do domingo é a marca da besta dentro do adventismo. Então se nós não guardarmos o sábado como adventistas, nós iremos para o caminho do inferno. Então esses outros são os outros crentes de outras religiões. Ele vai dizer que é a igreja adventista que é nessa primogênita. De novo, isso é espírito de seita. Se você encontrar alguém dizendo, Deus deixou a igreja presbiteriana para levar a mensagem, isso é uma seita. Deus deixou a igreja batista, no meu caso eu sou batista, sou um pastor de igreja batista. Deus deixou os batistas para levar, isso é uma seita. Deus deixou os pentecostais, Deus deixou os arminianos. Qualquer grupo que puxe para si o monopólio da ação de Deus no mundo é uma seita. As várias denominações cristãs convivem entendendo que todos são igualmente próximos de Deus. Qualquer denominação dessa que tenha revelação especial que a torna mais próxima de Deus é uma seita.
por isso que os Testemunhos de Jeová são seita, por isso que os Mormons são seitas, e por isso que, na minha opinião, os Adventistas em um sentido mais estrito são seitas também. Só que, dentre os TJ e dentre os Mormons, eu acho que os Adventistas estão numa situação melhor, digamos assim, porque no Adventismo popular, não é isso que todo Adventista crê, não é isso que todo pastor Adventista prega, mas eu acho que eles são maus Adventistas, eles são incoerentes com as próprias doutrinas. E o povão nem sempre concorda com tudo isso, porque no Brasil a gente é isso, né? No Brasil tem lei que não pega, né? No Brasil tem doutrina que os membros não seguem, né? Isso é a coisa mais comum do mundo. Mas eu respeito muitos adventistas, tem teólogos adventistas de grande capacidade aqui no Brasil, mas isso tudo aqui, ó, complicadíssimo. Estará na descrição. Ok, essa é a parte do Teólogos do Twitter que eu quero analisar aqui no episódio. E eu gostaria de começar com os 2 trechos que o pastor Iago Martins comentou, e depois eu parto para aquilo que o pastor Iago Martins falou, ok? Então, começando pelo trecho aqui do Leandro Quadros. O Leandro Quadros afirma que, para ele, uma pessoa que lê apenas um livro de Ellen White por ano já está muito mal espiritualmente, né? Se a pessoa não lê nenhum livro de Ellen White por ano, né? E aí, claro, ele está falando aqui de adventistas do 7º dia, né? Não do público geral. Se a pessoa não lê, se o adventista não lê nenhum livro de Ellen White por ano, ele está com um pezinho no inferno, né? E ele ainda vai dizer depois, né, que se você não lê Ellen White, a Bíblia, se você gasta mais tempo em redes sociais do que, né, lendo a Bíblia, Ellen White, como que você vai querer ir para o céu assim, por aí vai, né? Veja, esse é um comentário muito infeliz por parte do Leandro Quadros. Por quê? Vamos lá. Quando você diz que se você não lê pelo menos um livro de Ellen White por ano, você está à beira do inferno, à beira de perder a sua salvação, a impressão que dá é que você sim está colocando Ellen White no mesmo patamar da Bíblia Sagrada no que diz respeito a ser regra de fé, prática e doutrina, no que diz respeito a ser aquele documento que é suficiente para habilitar um homem para a salvação e para a santificação, como Paulo vai dizer em Timóteo. Não me lembro se 1º ou 2º Timóteo, mas ele vai falar sobre isso, texto clássico sobre o Sola Escritura. É essa a impressão que dá. A impressão que dá é que se está dizendo o seguinte, olha, se você é adventista, ele está falando especificamente para adventistas, né? Se você é adventista, a sua salvação, ela depende não apenas de você fazer aquilo que está na Bíblia, de você crer naquilo que está na Bíblia. Ela depende de fazer aquilo que está nos escritos de Ellen White. Ela depende de crer naquilo que está nos escritos de Ellen White. Ou seja, a Bíblia, pelo menos para quem é adventista, não é suficiente, né? Essa é a impressão que se dá, ok? Quando alguém fala isso. Foi isso que o Leandro Quadros quis dizer? Eu não sei. Eu não estou no coração dele. Eu não sei se é isso que ele pensa. Eu tendo a crer que não. Eu tendo a crer que ele se expressou mal, ok? Mas eu não estou no coração dele. Eu não sei se é isso que ele pensa, ok? O ponto é que dá a impressão que ele está dizendo isso, dá. É óbvio que dá. A impressão que dá é a Bíblia, pelo menos para o adventista, não é suficiente. Talvez ela seja suficiente para quem não é adventista, mas uma vez que você entrou na igreja adventista do 7º dia, se você não lê Ellen White, acabou. Você não vai ser salvo, ou pelo menos você corre um grande risco de não ser salvo. E aí, veja, isso não faz o menor sentido. Por quê? Tudo que Ellen White fala a respeito de salvação e de santificação está na Bíblia Sagrada. Ellen White não fala nada que seja essencial para a salvação ou para a santificação que já não esteja na Bíblia. E ela mesma diz isso nos seus escritos. Ela diz, olha, o que eu escrevo não tem o intuito de revelar alguma coisa nova no que diz respeito às nossas obrigações com Deus, as nossas obrigações para com o próximo, aquilo que a gente precisa saber para ser salvo, para andar em santidade, para ser uma pessoa santa. Não é esse o objetivo. Porque tudo isso já está na Bíblia Sagrada. O objetivo dela, isso ela fala em
vários dos escritos dela, era justamente apontar para verdades bíblicas, para que as pessoas lessem mais a Bíblia, né? Para que as pessoas estudassem mais a Bíblia e para que as pessoas aplicassem mais a Bíblia em suas vidas. Ela tem vários e vários textos nesse sentido. E aqui, mais uma vez, eu vou ter que falar que eu escrevi um livro sobre esse assunto. Então, eu não estou falando isso sem conhecimento de causa. Eu escrevi um livro sobre esse assunto de 623 páginas, chamado Conselhos de Ellen White sobre Sola Escritura. Esse livro ele não tem a versão física ainda, eu pretendo lançar a versão física um dia, mas eu quero revisá-lo, como ele é um livro muito grande também, eu quero transformá-lo em volumes e aumentar esses volumes, inclusive, né? Então, quero transformá-lo em 3 ou 4 volumes, e aí cada um desses volumes eu vou aumentar um pouquinho mais. Eu ainda não tive tempo, ainda não tive estrutura para fazer isso, tá? Mas esse livro, o que eu fiz nesse livro? Eu cataloguei mais de 100 citações, para ser exato, 110 citações de Ellen White, ensinando que a Bíblia é a única regra de fé, prática e doutrina, que a Bíblia interpreta a si mesma, que não existe nenhuma outra fonte de doutrina além da Bíblia Sagrada, né? Que nós não devemos confiar, por exemplo, no clero ou em qualquer outro homem de maneira absoluta, mas apenas na Bíblia Sagrada, e que os escritos dela não devem ser colocados em pé de igualdade com a Bíblia. Os escritos dela não são Bíblia, os escritos dela não têm a função de ser regra de fé, prática e doutrina, nem para o cristão no geral, nem para o adventista no específico. Não é esse o objetivo. O objetivo dos escritos dela não é fundamentar a doutrina, o objetivo dos escritos dela não é tomar o lugar da Bíblia, não é revelar doutrina nova, não é revelar novos pontos para a salvação, novos pontos para a santificação, novas coisas que a gente precisa fazer. O objetivo dela não é complementar a Bíblia, como se a Bíblia precisasse de complemento. Ela fala isso em várias passagens, e não só ela. Você tem vários e vários e vários textos de teólogos adventistas desde o início, desde a época dela, passando pelas décadas até os dias de hoje, falando sobre isso, né? Fora os nossos documentos oficiais mais importantes, que destacam o Sola Escritura, né? Que é algo que eu sempre menciono, né? O Tratado de Teologia, o Nisto Cremos, a nossa Declaração de Crenças Fundamentais e o Questões sobre Doutrinas. Essas 4 obras, elas são as obras mais importantes da Igreja Adventista do Sétimo Dia, são obras oficiais. Se você quer entender as doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia, você precisa ler essas obras, ok? O Tratado de Teologia, inclusive, é um compêndio pesado, né, em termos teológicos, são mais de 1000 páginas, né, fala de todas as 28 crenças fundamentais da Igreja Adventista, enfim. Em todos esses, nos 4 documentos, você tem a ideia do Sola Escritura sendo enfatizada de maneira explícita. O Sola Escritura é ensinado nesses documentos de maneira absolutamente explícita, ok? Então não faz o menor sentido você dar a entender, ou você ensinar de fato, que se você não ler pelo menos um livro de Ellen White por ano, sendo você um adventista, você está muito perto de perder a sua salvação. Isso não faz o menor sentido. Eu vou dizer o que faz uma pessoa estar muito próxima do inferno, né? Muito próxima da perdição. Um pezinho no inferno, como o Leandro Quadros falou. Vou dizer o que faz, né? Uma pessoa que se diz cristã, mas tem uma amante, por exemplo, né? Um cristão casado que tem uma amante, ou uma cristã casada que tem um amante, né? Isso faz com que essa pessoa esteja muito próxima do inferno. Um político cristão, né, que se diz cristão, mas participa de esquemas de corrupção. Isso faz essa pessoa estar muito próxima do inferno, né? Ou vamos pegar esses traficantes evangélicos, né? Então são traficantes que se dizem evangélicos, mas são traficantes. Se você é um traficante evangélico, né, isso é um triângulo, um círculo quadrado, vamos colocar assim. Você está muito próximo do inferno, né? Se você, aí eu falei dos traficantes evangélicos, né, para não deixar os católicos de fora, né, você tem mafiosos que se dizem católicos na Itália. São super católicos, né?
pelo menos se dizem, mas são mafiosas. Essas pessoas estão muito próximas do inferno, ok? Então, o que faz você estar muito próximo do inferno, no caso, no contexto do cristão, né, a pessoa que se diz cristã, é você ser um mero professo cristão. Você se diz cristão, mas você não é um cristão de verdade. Você diz que crê em Jesus, mas você não crê de verdade. João, o apóstolo João, ele vai dizer que aquele que diz seguir a Jesus, né, que diz crer em Jesus, que diz amar a Jesus, também tem que viver como Jesus viveu, ok? O que se espera de alguém que tem uma fé verdadeira em Jesus, uma fé viva em Jesus, é que essa pessoa passe a ter uma vida de progressiva santificação. Não é que essa pessoa vai se tornar perfeita, mas através do Espírito Santo que passa a habitar nela, ela vai progredindo em santificação. E ela cai, ela peca, mas ela pede perdão, ela se esforça para não cair de novo, ela busca uma vida ao lado do Senhor, uma vida que agrade ao Senhor, ok? Isso é uma evidência de um coração convertido de verdade, de uma fé verdadeira, de alguém que de fato foi salvo em Jesus. Essas coisas, elas não geram a salvação. Né? Você ser bom, você melhorar, essas coisas não geram salvação, a gente não é salvo por isso. Mas essas coisas, elas são geradas pela salvação. Então, se você tem uma fé verdadeira, você depositou essa fé verdadeira em Jesus, você foi salvo. E se você foi salvo de verdade, porque você tem uma fé verdadeira, você vai passar a ter boas obras. Você vai passar a ser cada vez mais santo. Você vai passar a detestar o seu pecado e lutar contra o seu pecado e tentar agradar a Deus e andar com Deus. E quando você cair, você vai se sentir mal. Né? Essa é a vida do transformado. Então, o que faz alguém estar com um pé no inferno não é você não ler pelo menos um livro de Ellen White por ano. Não. É você estar na prática sistemática e sem arrependimento de atos que a Bíblia condena. Paulo vai dizer que os bêbados não entrarão no reino dos céus, que os adúlteros não entrarão no reino dos céus, que os ladrões não entrarão, que, enfim, ele coloca lá uma lista, os mentirosos e por aí vai. Ele faz essa lista em Coríntios, ele faz essa lista em Gálatas, existe uma lista semelhante também em Apocalipse, feita por João lá no final, né? Ele diz que os cães não entrarão, né, no reino dos céus, ele está falando, né, é uma metáfora evidentemente, né? Os mentirosos, aqueles que amam a mentira e por aí vai, os idólatras não entrarão no reino dos céus. Então, quando você vive na prática sistemática de atos que a Bíblia condena, e você não mostra arrependimento, e você não se esforça para mudar, e você cala o Espírito Santo que está tentando te tirar desses pecados, aí você está assim com um pezinho no inferno. Por quê? Porque ou você não é um cristão verdadeiro, a sua fé sempre foi falsa, né? Ou você é alguém que um dia teve uma fé verdadeira, mas essa fé foi esfriando, você foi deixando essa fé esfriar, você foi perdendo o relacionamento com Deus, você foi abraçando o pecado e deixando Deus de lado até um ponto em que a sua fé morreu. Isso não acontece do dia para a noite, evidentemente. Não estou pregando aqui que você perde a salvação a cada vez que você comete um pecado, né? Existe essa caricatura. Pequei e perdi a salvação. Aí pedi perdão, ganhei a salvação. Aí, né? 300 vezes por dia você perde e ganha a salvação. Não estou defendendo isso. Isso é ridículo. Mas eu estou dizendo que, né, pelo menos dentro de uma visão arminiana, uma pessoa ela pode vir a chegar a um ponto de esfriamento da sua fé em que ela renega Deus. Seja de uma maneira explícita, né, uma pessoa que se torna ateia, por exemplo, né, está renegando a Deus, seja se entregando absolutamente aos prazeres e deixando Deus de lado e vivendo como se Deus não existisse, né? Crendo em Deus apenas, né, de uma maneira, enfim, da boca para fora, ok? Então é possível que você apostate da fé, pelo menos dentro de uma visão arminiana, wesleyana, que é a visão que a Igreja Adventista defende, né? Essa pessoa que está em processo de apostasia, essa pessoa que está com a sua fé morrendo, né, ou com a fé morta, essa pessoa está com um pezinho no inferno, né? Mas não necessariamente uma pessoa que, eu não leio pelo menos um livro de Ellen White,
por ano, né? A Bíblia, ela é suficiente. Então, por mais que ler os livros de Ellen White seja algo importante, e eu acredito que sim, os adventistas devem ler os livros de Ellen White, devem incentivar que sejam lidos, ok? Não vejo nenhum problema nisso, né? Mas não dá para dizer que algo que tem a sua importância é algo essencial para a salvação, é algo fundamental para a salvação, né? São duas coisas absolutamente diferentes, ok? E quando a gente considera que, como eu falei aqui, tudo que Ellen White falou em relação à salvação, à santificação, às nossas obrigações para com Deus, nossas obrigações para com o próximo, enfim, tudo que é básico, que é importante, que Ellen White falou, já está na Bíblia. Não é novidade. Então, é perfeitamente possível a gente imaginar um adventista do sétimo dia que lê a Bíblia, que estuda a Bíblia, né? Que não lê muito Ellen White, mas lê a Bíblia, estuda a Bíblia e aplica a Bíblia na sua vida, né? Por que essa pessoa estaria mal espiritualmente? O que é que existe em Ellen White que não existe na Bíblia, para que você possa chegar à conclusão de que, se essa pessoa estuda a Bíblia, mas não estuda Ellen White, ela está mal espiritualmente? Isso não faz o menor sentido. E aí, claro, o irmão mais tradicionalista aqui, ele vai dizer: então você está dizendo que Ellen White não é importante, que não precisa ler, e você não crê nela, ou você está rebaixando Ellen White. E não é nada disso. Eu só estou colocando as coisas nos seus devidos lugares. Ellen White é importante, eu acho que deve ser lida, mas você não pode colocar Ellen White no mesmo patamar da Bíblia Sagrada, porque Ellen White não é regra de fé, prática e doutrina. E ela mesma falou isso. Eu tenho um livro para provar, com 110 citações, onde eu não só cito Ellen White, eu contextualizo cada uma dessas citações. Tá lá, eu coloco contexto histórico, contexto temático, ou seja, eu não tirei nada do seu contexto. Você pode ler esse livro, ele é gratuito, né? Você vai lá no site do Reação Adventista, coloca lá Conselhos de Ellen White sobre Sola Escritura. Se eu lembrar, eu coloco o link aqui embaixo. E baixa e lê. São 600 e tantas páginas sobre isso, inclusive com muitas e muitas citações dos documentos oficiais da Igreja Adventista do Sétimo Dia, de teólogos da Igreja Adventista do Sétimo Dia, tanto do passado quanto do presente. Ok? Então, essa mensagem que o Leandro Quadros passa, ela é muito infeliz. Seja se ele estiver realmente querendo dizer isso mesmo que ele disse, ou seja, se ele estiver simplesmente se expressando mal. Entendeu? E eu entendo, existe um contexto, né? Possivelmente, né? O Leandro Quadros diria assim: não, o que eu estava querendo dizer é que você precisa cuidar da sua vida espiritual. Então, se você é um adventista e você não cuida da sua vida espiritual, da sua vida devocional, se você gasta mais tempo com as redes sociais, com as coisas do mundo, do que com as coisas espirituais, então provavelmente você está muito mal espiritualmente. Ok, eu entendo o contexto, mas pelo menos a forma como foi colocado foi muito ruim. Tanto é infeliz que serve de munição para os críticos. O crítico olha isso e fala: olha aí, Ellen White e Bíblia tá no mesmo patamar, né? Inclusive eleva Ellen White, pelo menos no campo do discurso, né? A impressão que dá, eleva Ellen White a patamar de salvação, né? Ou seja, ela não apenas está no mesmo patamar da Bíblia, mas ela está, pelo menos no aspecto do discurso, no mesmo patamar de Jesus. Foi isso que Leandro Quadros quis dizer? Eu acredito que não. Mas dá para alguém ouvir isso e pensar dessa maneira. Entende? Ou seja, crer em Ellen White seria algo tão importante quanto crer em Jesus. Se você não crê em Jesus, você não é salvo. Se você não lê pelo menos um livro de Ellen White por ano, né, provavelmente você vai se perder. Veja, isso é um absurdo, né? Então provavelmente não foi o que o Leandro Quadros quis dizer, mas dá essa impressão, né? Então esse é um primeiro ponto. Quando eu digo isso, entendo, eu não estou criticando a pessoa do Leandro Quadros, que eu respeito muito, tá? O Leandro Quadros, para mim, eu considero como um cristão verdadeiro, como alguém que tem feito um bom trabalho na Igreja Adventista do Sétimo Dia, como alguém que é muito inteligente, que tem muita leitura, é inegável que ele tem muita leitura, né?
se destaca como um apologista, não só do adventismo, mas do cristianismo no geral, do teísmo, né? Escreve muitos artigos e por aí vai. Então eu não tenho nada contra ele, pelo contrário. Inclusive, o Leandro Quadros, ele já repostou no blog dele alguns dos textos que eu escrevi no Reação Adventista, né? Ele gostava bastante, ele ou a equipe dele, né, gostava bastante daquilo que a gente produzia há uns tempos atrás. Hoje em dia eu quase não produzo nada especificamente para o Reação Adventista, mas eu escrevi acho uns 300 textos no Reação Adventista, alguns foram republicados pelo Leandro Quadros. E inclusive teve um pequeno vídeo, pequenininho, de, sei lá, 40 segundos, uma vez que ele gravou para um dos administradores do Reação Adventista, né? Eu sou um dos criadores do Reação, existem outros que ajudaram a criar e ajudaram a administrar o Reação Adventista ao longo dos anos. E aí um dos administradores, ele esteve numa palestra do Leandro Quadros, e ele no final conversou com ele, falou do Reação Adventista e pediu para que ele gravasse um vídeo. Ele gravou, não sei se eu tenho esse vídeo ainda, devo ter guardado em algum lugar, e aí ele manda um alô, um salve, né, para a galera do Reação Adventista. Então é alguém pelo qual eu tenho simpatia, não tenho nada contra, ok? Então eu não estou criticando o Leandro Quadros, mas eu estou dizendo que o que ele falou nesse trecho é muito infeliz, tá? Sobre o vídeo da Maísa Ribeiro. Quem é Maísa Ribeiro? Bom, Maísa Ribeiro é uma adventista da ala tradicionalista da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Para quem não sabe o que é a ala tradicionalista, eu tenho um vídeo onde eu falo dos 4 tipos de adventista, ou dos 4 tipos de adventismo, né? E aí eu explico que tem o adventista tradicionalista, o adventista progressista, o adventista amorfo e o adventista sola escritura, né? De maneira resumida, o adventista tradicionalista sacraliza a tradição. Então ele não tem nenhum pudor, por exemplo, de defender doutrinas ou defender interpretações com base não na Bíblia Sagrada, mas com base nos pioneiros, ou na liderança da igreja, ou na liderança antiga da igreja, ou, claro, em Ellen White, tá? Então, o que eles querem é sacralizar a tradição. Eles têm uma determinada tradição, que às vezes nem é tão antiga assim, né? Existem tradições, eu costumo dizer que existem tradições que, quando elas surgiram, elas foram inovações, mas aí elas foram aceitas e se tornaram tradição depois, né? Muitas vezes o tradicionalista defende coisas que no início eram inovações, né? Depois se tornaram tradições. Então o que ele quer é sacralizar determinadas tradições que ele acredita que são verdadeiras. E ele não tem pudor de usar outras fontes para isso, né? Porque ele não defende o sola escritura. Pelo menos não na prática, né? Às vezes na teoria eles até dizem que defendem, mas na prática não. Os progressistas, eles tentam sacralizar a cultura contemporânea, né? Então eles fazem a mesma coisa que os tradicionalistas, mas com a cultura contemporânea. Então a Bíblia, mais uma vez, não é muito importante, né? Não é a fonte de doutrina. A fonte de doutrina deve ser a cultura contemporânea, a própria Bíblia deve ser julgada pela cultura contemporânea, né? Então, tradicionalistas e progressistas, eles são, eles caem no mesmo erro, só que em lados opostos, né? Só muda o objeto da sacralização. O adventista amorfo, que é a maioria, eu considero que é a maioria, ele não tem nenhuma teologia fechada, né? Às vezes ele acredita em coisas contraditórias, ele não está muito interessado em teologia mais pesada, né? É o alienado, tá? E, obviamente, ele não é nem tradicionalista, nem progressista, às vezes ele tende mais para um lado, às vezes mais para um outro, né? Mas, enfim, esse é o amorfo. E você tem o adventista sola escritura. Esse grupo é o grupo dos adventistas que não só entende que o princípio do sola escritura é muito importante do ponto de vista bíblico, do ponto de vista do cristianismo, do ponto de vista do protestantismo, como entende que o sola escritura ele é defendido pelas nossas doutrinas fundamentais e que, portanto, nós precisamos enfatizar mais o sola escritura e ser coerentes com o sola escritura, né? Ou seja, o adventista sola escritura, ele entende que as besteiras que são faladas pelos tradicionalistas, né, para tentar defender a tradição deles, elas não representam a doutrina oficial adventista. Na verdade, elas são um desvio da doutrina oficial, porque a doutrina oficial defende o sola escritura.
E esse pessoal está ferindo o sola scriptura e está tentando sacralizar a tradição, o que vai contra a doutrina, né? E a gente tem como provar isso nos próprios livros fundamentais da instituição. Então, como eu citei aqui agora há pouco, né, o Tratado de Teologia, o Nisto Cremus, a Declaração de Crenças Fundamentais, o Questões sobre Doutrina, né, ali você tem o sola scriptura sendo defendido. Então, não há desculpa, né, para que os tradicionalistas defendam a sacralização da tradição, né, seja na teoria, seja na prática. Okay? Então, veja, esses são os 4 tipos de adventista. Eu explico, né, por que esses 4 tipos existem, né, onde que tem mais um, onde que tem mais outro. Enfim, é um vídeo bem completinho. Eu recomendo muito para quem quer entender melhor o adventismo e inclusive para quem quer fazer uma crítica mais honesta, mais precisa, né, mais profunda e não uma coisa superficial que qualquer pessoa tola faz por aí, ok? Então, a Maísa Ribeiro, ela faz parte de uma ala tradicionalista, ela é uma adventista tradicionalista. Por aí você já tira que muita coisa do que ela vai falar vai ser besteira no sentido teológico, vai ser heresia no sentido teológico, porque ela não está preocupada em defender o sola scriptura. E nisso ela está contra aquilo que a instituição defende, porque a instituição defende o sola scriptura. Então ela não é uma boa representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não é uma boa adventista, pelo menos nesse sentido específico, tá? Não estou julgando aqui a moralidade dela, a espiritualidade dela, a vida pessoal dela com Deus, com a sua família, com seus amigos, etc. Né? Mas estou falando nesse sentido específico. Nesse sentido específico, ela fere o sola scriptura, ela não é uma boa representante da Igreja Adventista do Sétimo Dia, ela não é uma boa adventista nesse sentido. Ok? Bom, o que a Maísa Ribeiro faz aqui é uma reinterpretação, né, de um texto bíblico no sentido de substituir o que seria Israel no texto bíblico pela Igreja Adventista do Sétimo Dia, como se hoje nós fôssemos o novo Israel. Okay? A Igreja Adventista do Sétimo Dia seria o novo Israel hoje. Veja, isso é muito errado de várias maneiras. Tá? Um dos erros gritantes desse ensino é que ele está baseado na teologia da substituição, que é uma teologia extremamente problemática, que esteve na base de todo o antijudaísmo dos pais da igreja desde o 2º século em diante. Né? A teologia antijudaica dos pais da igreja, que se tornou cada vez mais forte ao longo do tempo, né? Ela tinha como base justamente a teologia da substituição, a ideia de que Israel falhou, por isso Deus rejeitou Israel e no lugar de Israel colocou a igreja. Então a igreja passa a ser o novo Israel. Né? A teologia da substituição é a base, por exemplo, da formação da identidade católica romana. A ideia de que Roma seria, né, agora Jerusalém, né, a nova sé da fé, né, a nova sede da fé. Roma é como se fosse o novo Israel, o Israel da nova aliança. Né? Então está muito errado, e através desse ensino vários problemas vieram, como por exemplo a demonização dos judeus, a demonização do sábado, a demonização da distinção entre carnes puras e impuras e por aí vai. Né? Tudo isso advém dessa teologia da substituição. Né? E isso vai tendo vários desdobramentos. Né? Então, em grande medida, aquilo que a igreja romana se tornou, ela depende também, ela se deriva também da teologia da substituição. E o que a Maísa Ribeiro está utilizando aqui como base é a teologia da substituição, só que ela está simplesmente trocando, né, a igreja romana pela igreja adventista do sétimo dia. Esse é um problema. Outro problema, evidentemente, é que, gente, a igreja adventista do sétimo dia, e eu já falei isso em outros episódios, ela não é a igreja verdadeira. Essa noção de a igreja verdadeira, ela é uma noção extremamente institucional, né? Como se existisse uma instituição que é a igreja verdadeira, né? Como se igreja ela tivesse um sentido essencialmente institucional, e ela é uma noção extremamente católica romana, né? É o católico romano que tem essa visão da igreja principalmente institucional,
né? Tanto que, né, quando eles acusam os protestantes de serem divididos, o principal ponto ali de discussão é o quê? É que os protestantes não estão debaixo da autoridade do Papa, a autoridade de um homem, a autoridade de uma sé, a sé romana, né? Então, o problema para eles é mais administrativo do que propriamente doutrinário. Nós não estamos debaixo do Papa, por isso nós não somos a mesma igreja, né? A igreja deles é a verdadeira, ou seja, é uma visão extremamente institucional. O protestante ele não trabalha com essa perspectiva, ou pelo menos não trabalha muito com essa perspectiva, né? Ele trabalha mais com a perspectiva de igreja invisível, igreja como corpo de Cristo. Ou seja, se você crê em Jesus verdadeiramente como seu Senhor e Salvador, você já faz parte da igreja, a igreja invisível, a igreja de Cristo. Não importa se você é batista, se você é luterano, se você é anglicano, se você é da igreja etíope, da igreja copta, não importa. Se você crê em Jesus verdadeiramente como seu único Senhor e Salvador, você é um cristão, você faz parte da igreja de Cristo. Ponto. Ok? E essa é a igreja verdadeira, independentemente de qual denominação você faz parte, a qual denominação você pertence, né? Davi, então não importa em qual denominação você está, e a verdade não importa, e vão viver no relativismo? Não é isso que eu estou dizendo. É óbvio que as denominações elas ensinam coisas diferentes, então elas não podem estar todas certas em tudo ao mesmo tempo, né? É óbvio que existem aspectos nas mais diversas denominações que estão errados, né? Então é nosso trabalho, uma vez que a gente se torna cristão, pesquisar essas denominações, pesquisar o que cada denominação ensina, né? Comparar com o texto bíblico e escolher aquela que está mais próxima das doutrinas bíblicas. Ponto. É isso. Ok? Agora, a denominação que você escolher não é a igreja verdadeira. Ela é uma das várias denominações, dos vários movimentos dentro da igreja de Cristo. Ponto. Entendeu? Pode ser que você escolha uma que está mais distante das doutrinas bíblicas. Então, na medida em que você ganhar mais conhecimento, é bom que você saia desse lugar e vá para um lugar que esteja mais próximo das doutrinas de Cristo, né? Das doutrinas bíblicas. Ok? Agora, você está em uma ou em outra não significa que eu estou na verdadeira ou estou na falsa. Não é assim que funciona. Tá? Não é assim que funciona. Porque a igreja, ela se define por aqueles que creem em Cristo verdadeiramente. E aí, talvez você possa me acusar aqui de estar falando algo que não é a doutrina adventista do sétimo dia, mas tá na doutrina adventista. Eu fiz muito recentemente uma palestra numa igreja adventista de Manaus. Eu coloquei aqui no meu canal. Eu li, né, o documento. Você acha na internet em 20 segundos de pesquisa. Declaração das crenças fundamentais da igreja adventista do sétimo dia. São 28 crenças. Né? Se você baixar esse documento, você encontra inclusive esse documento no manual da igreja também, que é fácil de baixar. A última versão, acho que é de 2022. Tem lá escrito o que é a igreja. É o conjunto dos verdadeiros crentes em Jesus Cristo espalhados em toda a face da terra. Ali não está falando de adventistas, ele está falando de quem crê em Cristo. O que faz alguém se tornar membro da igreja é crer em Cristo. É claro que a partir do momento que você entra na igreja invisível, você precisa congregar numa igreja visível. Você precisa congregar com irmãos, ok? Com pessoas que creem em Cristo. Não estou aqui defendendo o movimento desigrejado, que você não precisa congregar, né? O livro de Hebreus fala que você tem que congregar. Agora, essa coisa de você identificar uma denominação como a igreja verdadeira, essa é uma retórica católica, gente. Esqueçam isso. Tem adventista que usa essa retórica? Tem sim. Inclusive tem até em alguns estudos adventistas, estudos bíblicos, essa retórica. Mas é uma retórica muito ruim, porque é uma retórica católica. Esqueçam isso. Esquece essa coisa. A teologia adventista, ela vai defender que sim, a igreja adventista do sétimo dia tem uma missão especial, sim. Mas não que ela é a igreja verdadeira. Ela tem uma missão especial. Ela é remanescente no sentido missiológico, o Tratado de Teologia explica isso, tá? Não no sentido soteriológico, ou seja, só os adventistas vão se salvar, ou os adventistas, como diz a Maísa Ribeiro, eles têm a função de levar as pessoas à salvação, né? E aí, inclusive, né, as outras igrejas à salvação. Não é isso, não é isso, tá? Quem já recebeu a Cristo,
não precisa ser levado a Cristo, gente. Ponto. Né? O cristão da Assembleia de Deus, o cristão da Batista, o cristão da Presbiteriana, se eles são cristãos verdadeiros, se eles creram em Jesus verdadeiramente, eles já são cristãos, eles já são conversos, eles não precisam de conversão. Tá? Então a função da Igreja Adventista não é levar crente a se tornar crente. Isso não faz o menor sentido. A função da Igreja Adventista, enquanto remanescente missiológico, e outros movimentos ao longo do protestantismo foram remanescentes missiológicos a seu tempo também, né? Não foi só a Igreja Adventista do Sétimo Dia, a função dela é defender verdades que foram esquecidas, que nós entendemos que foram esquecidas, como o sábado, como a ideia da mortalidade da alma, o sono da alma, né? Como a ideia da reforma de saúde, da distinção entre carnes puras e impuras, a ideia de que há princípios bíblicos, né, que a gente consegue derivar da Bíblia para que a gente cuide da nossa saúde. Né? É isso. Né? Que de alguma forma, e aí eu teria que explicar isso num vídeo mais extenso, mas de alguma forma está relacionado com as 3 mensagens angélicas de Apocalipse 14. Ok? A questão do sábado, a questão da mortalidade da alma, enfim, tudo isso tá. A questão do aniquilacionismo, nós defendemos o aniquilacionismo, não o inferno eterno. Né? Tudo isso de alguma forma faz parte das 3 mensagens angélicas. A nossa missão é ensinar essas coisas, é resgatar essas verdades. Assim como outros movimentos remanescentes no sentido missiológico, ou seja, tinham uma missão, também fizeram a seu tempo. O metodismo, o pietismo, o luteranismo, né? O próprio calvinismo e por aí vai, o arminianismo, todos esses movimentos, né? O próprio movimento carismático, o movimento da Assembleia de Deus, né? O pentecostalismo, todos esses movimentos foram importantes na história do Adventismo. Trouxeram pontos importantes que precisavam ser trazidos. Resgataram questões importantes que precisavam ser resgatadas. A Igreja Adventista do Sétimo Dia também tem pontos importantes que precisam ser resgatados. Então nós somos remanescentes, no sentido remanescente missiológico, como outros movimentos foram? Sim, nós somos. Né? Defendemos a teologia do remanescente. Agora, somos remanescentes no sentido soteriológico? Ah, você tem que ser adventista para ser salvo. Não. Não é assim que funciona. Tá? Então, assim, o trecho da Maísa Ribeiro também é absolutamente infeliz, né? Ela está defendendo aqui o sectarismo, ela está defendendo aqui esse ufanismo, essa coisa de colocar os adventistas como se fossem melhores que os outros, etc e tal. Isso é muito ruim, isso fere as doutrinas da Igreja Adventista de várias formas, né? E, portanto, esse trecho também é lamentável. Bom, tendo feito a análise desses 2 trechos, agora eu queria comentar um pouquinho sobre aquilo que o Iago Martins fala a respeito desses 2 trechos, né? Bom, a tese que o Iago Martins trabalha, e ele já falou isso em alguns outros vídeos, é a seguinte, é a de que grande parte dos adventistas, talvez a maioria dos adventistas, não acredita nessas coisas, não acredita nesse sectarismo, enfim, não trabalha com essas ideias. Mas a doutrina da Igreja Adventista do Sétimo Dia supostamente ensinaria exatamente isso. Tá? Ensinaria que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é a única que vai se salvar, que a nossa missão é salvar as outras igrejas, que a doutrina ensinaria que Ellen White está no mesmo patamar da Bíblia Sagrada e por aí vai. Né? Então a tese dele, a teoria dele a doutrina ensina isso, ela ensina essas heresias. Ou seja, o que o Leandro Quadros falou, o que a Maísa Ribeiro falou, está correto no que diz respeito à doutrina. Eles estão coerentes, eles estão sendo adventistas coerentes. Né? Mas a maioria dos adventistas não crê nisso e, portanto, a maioria dos adventistas é incoerente com relação à sua própria doutrina. É isso que o Iago Martins defende. Essa é a tese dele. Bom, eu acredito justamente no contrário, tá? E eu tenho defendido isso em vários lugares. Eu já defendi isso em vários artigos, em vários textos meus pela internet, estou defendendo isso há anos. Eu defendi isso no livro que eu mencionei, o Conselho de Ellen White sobre Sola Escritura. Eu defendi isso no livro Adventismo e Reforma Protestante, um guia de estudo, que está aqui inclusive, deixa eu colocar aqui para o ouvinte ver. Adventismo e Reforma Protestante, um guia de estudo. Né? Esse livro aqui é um livro fininho, onde eu explico
como que a Igreja Adventista do Sétimo Dia defende os 5 solas. Eu mostro isso nos seus documentos oficiais, mostro isso nos escritos de Ellen White também, né? E fala um pouquinho sobre a importância dos 5 solas, a importância da Reforma Protestante e por aí vai, tá? Esse livro eu não tenho, eu lancei ele físico, né, mas eu não tenho mais ele físico. Eu tô pensando em lançá-lo novamente mais pra frente, mas mais uma vez, eu tô sem tempo, enfim, tem algumas coisas que eu preciso resolver para poder fazer esse lançamento, esse relançamento, né? Mas você também encontra esse livro de graça em PDF no blog Reação Adventista. Se eu lembrar, eu também vou colocar o link aqui, tá? Então, e tenho falado sobre essas coisas nos meus vídeos. Tem vários vídeos, tem mais de uma centena de vídeos aqui no canal. Nem todos eles falam sobre Adventismo, claro, mas tem muito conteúdo falando sobre isso, tá? Então, eu defendo a tese oposta do Iago Martins. A minha tese é que isso que o Leandro Quadros falou, isso que a Maísa Ribeiro falou, estão absolutamente contra a doutrina oficial adventista. Eu defendo que a doutrina oficial adventista, ela sustenta fortemente e explicitamente o sola scriptura, não só hoje, mas desde o início, tá? E Ellen White sustentava o sola scriptura, tá? Eu defendo isso e defendo com muita propriedade, ok? Então veja, não é que a maioria dos adventistas é incoerente com isso, como o Iago Martins pensa, né? A verdade é que esses adventistas que não concordam com essas besteiras, eles é que estão certos. Eles é que estão sendo bons representantes do adventismo. Eles não são maus representantes do adventismo. Eles estão representando o adventismo correto. Eles estão representando o adventismo raiz, o adventismo como ele deve ser. Eles estão representando de fato a doutrina adventista. E veja, é só você pegar os documentos que eu falei. Você não quer comprar, você não quer gastar dinheiro? Ok, pega pelo menos a Declaração de Crenças Fundamentais, que é gratuita. Não vai gastar muito tempo, são 3 páginas, 4 páginas, eu acho. Você acha na internet, pega a versão oficial, não pega a versão condensada, não. Pega a que tá, né, ipsiliteris, né? E leia, tá lá. E o mesmo conteúdo que tá lá, ele é desenvolvido no Tratado de Teologia, no Nisto Cremos, no Questões sobre Doutrina, né? Só que aí de uma forma mais ampla, ok? Então, assim, você não precisa acreditar em mim, né? Eu posso te indicar os materiais, eu já li muita coisa. Então, a doutrina adventista, ela tem sido mal representada por muitas pessoas, tá? Em relação ao Leandro Quadros, não estou fazendo uma acusação a ele de ser um mau representante do adventismo no sentido geral, tá? Que fique bem claro isso. Agora, nesse trecho em específico, ele falou algo muito infeliz. Algo que tem um contexto, você consegue entender, mas ainda assim é algo infeliz. Se ele se expressasse de outra maneira, seria muito mais proveitoso. Ele se expressou de uma maneira muito equivocada, né? E aí eu não sei se ele realmente acredita no que ele falou, né? Ou se ele simplesmente se enrolou mesmo com as palavras e se expressou mal mesmo. Não pensou no quanto essas palavras poderiam ser interpretadas de uma maneira muito nociva, né? Enfim, então a minha tese é justamente a contrária do Iago Martins. E aqui eu gostaria de terminar esse vídeo com 2 apelos, tá? Um apelo é aos próprios adventistas do sétimo dia, tá? E esse apelo é o seguinte: a maioria da igreja, ela faz parte daquele grupo amorfo, que eu falei que não tem muito interesse em teologia, não tem muito entendimento de teologia, não tem nada muito sistematizado na cabeça, tá? Essa maioria, ela é a principal responsável para que tradicionalistas falem besteiras na internet, ou fora da internet, nas igrejas locais, né? Como, por exemplo, a Maísa Ribeiro, como o Pablo Ferrari, que eu já, né, rebati ele aqui num vídeo meu, como Daniel Silveira, como Mauro Carnassali, enfim. Essas pessoas, elas falam as besteiras que falam, e o grupo amorfo deixa. Não há uma indignação santa em relação a isso. Não há, sabe, simplesmente essas coisas são normalizadas, né? Alguns porque não entendem nada, outros porque dizem, tá, tudo bem, né? Não vou fazer nada em relação a isso, né? E outros que se incomodam mais, eles simplesmente saem da igreja, em vez de tentar
de alguma forma, ajudar a igreja a voltar para a sua doutrina correta, a reformar a sua doutrina. Então, o grupo amorfo, ele talvez esteja causando mais problema que o grupo tradicionalista por uma questão de passividade. Nós precisamos nos indignar de maneira santa quando besteiras como essas são faladas, seja por tradicionalistas, como a Maísa Ribeiro, seja por, talvez, um Leandro Quadros que se expressou mal. Mas essas coisas não podem ser normalizadas. Nós precisamos corrigir esses erros. Nós precisamos falar sobre isso. Nós precisamos fazer a autocrítica. Não a autocrítica destrutiva, mas a construtiva, no sentido de, olha, vamos corrigir isso aqui, porque isso aqui está contra a doutrina, tá? A gente está representando mal o adventismo. É por conta desse tipo de falas absurdas que os amorfos vão passar pano, não vão fazer nada, que muitas vezes, nós adventistas somos achincalhados, que nós somos mal falados, que nós somos piada para com os outros protestantes. Então, algo precisa ser feito. A Igreja Adventista do Sétimo Dia precisa de uma reforma, não uma reforma doutrinária, a doutrina está correta, mas uma reforma prática, na prática das pessoas. A teologia que a gente encontra nos livros oficiais, no Tratado de Teologia, no Nisto Cremos, no Questões sobre Doutrina, na Declaração de Crenças Fundamentais, muitas vezes ela não vem para a prática. Muitas vezes ela está sendo contradita, às vezes até nos nossos púlpitos, por pastores e por leigos. E a gente não faz nada. E a gente não fala. Eu não estou dizendo que a gente deve sair por aí revolucionando tudo, que a gente deve desrespeitar a instituição, desrespeitar os administradores, desrespeitar os pastores, a autoridade. Não. Não é isso. Mas nós precisamos cobrar, e cobrar da maneira mais educada e amorosa possível, mas cobrar que a doutrina seja cumprida. E a doutrina ensina o sola scriptura. Então esse é o meu primeiro apelo a você, adventista. Se indigne de maneira santa em relação a essas coisas e faça alguma coisa. Eu estou fazendo a minha parte. Estou fazendo a minha parte há 13 anos. Tá? Estou fazendo a minha parte. O meu segundo apelo é que vocês que estão ouvindo esse episódio ou assistindo esse episódio, que vocês façam chegar esse vídeo ao pastor Iago Martins, do Dois Dedos de Teologia. Inclusive, eu pretendo cortar essa parte, fazer um cortezinho, para que esse corte chegue ao pastor Iago Martins. Tá? Então eu vou falar especificamente para o pastor Iago Martins agora, nesse momento. Pastor Iago, eu acompanho o seu trabalho há muitos anos. Eu acompanho de maneira assídua os vídeos do Dois Dedos de Teologia há pelo menos uns 5 anos. E de uma maneira mais rara, mais esporádica, há mais de 5 anos. Né? Talvez há uns 7 ou 8 anos. Eu não sei quanto tempo o canal tem, mas eu acompanho de maneira esporádica desde quando o Dois Dedos de Teologia era apresentado por 2 pessoas, o Iago e o outro rapaz que eu não lembro mais o nome dele. Né? E eu, inclusive, assisti os primeiros vídeos do Iago sozinho, né, depois que o rapaz parou de gravar os episódios e saiu, e os episódios com esse rapaz foram apagados, né, a pedido dele. Né. Eu acompanho há muito tempo. Eu gosto muito do seu trabalho na internet, pastor Iago. Eu já fui muito abençoado pelo seu trabalho, né, pelas traduções de vídeos que você fez, pelas legendas e por tudo que você tem apresentado no Dois Dedos de Teologia. Durante todo esse tempo que eu acompanhei o seu trabalho, durante todo esse tempo eu era adventista. Eu sou adventista há 13 anos. Eu me tornei adventista com 18. Tá? Mas eu sempre achei o seu trabalho muito bom. E eu não acompanho só você, eu acompanho o Nicodemos. Gosto muito do Nicodemos. Eu acompanho o Hernandes Dias Lopes. Eu acompanho vários pregadores e teólogos reformados calvinistas e também outros teólogos não calvinistas. Eu acompanho o Bibotalk, o BTcast, gosto muito também. Né? Enfim,
todos os seus, a maioria dos seus amigos teólogos mais conhecidos, né, eu acompanho também, né? Então, assim, eu gosto muito do seu trabalho. Eu considero que você é um cristão verdadeiro. Eu acredito firmemente que nós vamos nos encontrar na eternidade, né? Poderemos ser bons amigos na eternidade. E eu entendo as críticas que você faz ao adventismo e aos adventistas. Eu entendo. Eu acompanho o seu canal. Toda vez que você fala de adventismo e adventistas, eu assisto também, porque eu acompanho todos os seus vídeos, né? Então eu tenho acompanhado o que você fala sobre adventismo e adventistas há muito tempo, né? E eu gostaria muito, pastor Iago, de poder conversar com você sobre o assunto, tá? E quando eu digo isso, não necessariamente é uma conversa em um vídeo, online. Não precisa ser assim, tá? O meu canal é pequeno. Ele tem menos de 2.000 inscritos, tá? Então, se eu propusesse uma conversa ao vivo, no seu canal, ou algum episódio, qualquer coisa, isso iria parecer, né, uma tentativa de ganhar inscritos em cima de você. Porque, obviamente, eu ganharia, né? As pessoas iriam conhecer o meu canal e eu ia ficar mais famoso. Mas não é esse o meu objetivo, tá? Eu não quero ganhar inscritos em cima de uma conversa nossa, tá? Se acontecer um dia, amém. Mas não é esse o meu objetivo. Eu queria conversar com você. Pode ser em off, pode ser por e-mail, pode ser por uma chamada de vídeo no Google Meet, só entre nós. Mas eu queria conversar, tá? Eu queria manter contato com você sobre esse assunto. Por quê? Porque eu já estudei muito sobre isso, tá? Então, eu entendo as suas críticas e eu entendo a sua tese, a sua teoria, mas eu tenho base suficiente para mostrar para você que a sua teoria está errada. Que a doutrina adventista real, verdadeira, ela está sendo violada pelas pessoas que estão falando essas besteiras. Que a doutrina real, verdadeira, defende o sola scriptura. Que é possível sim ser um bom adventista, um bom representante do adventismo, defendendo o sola scriptura, indo contra essas heresias, essas besteiras que você analisou no seu vídeo. E eu sou uma dessas pessoas, um adventista que vai contra essas besteiras e que defende fortemente o sola scriptura. Eu queria dizer outra coisa, pastor Iago. Eu sou protestante de berço, tá? E eu me considero protestante ainda hoje. Porque eu entendo que o adventismo é protestante, tá? Eu já fui presbiteriano. Eu fui presbiteriano por 3 anos, né? E antes de ser presbiteriano, eu era de uma outra igreja protestante. A minha família, o meu núcleo familiar, meu pai, minha mãe, meus irmãos são protestantes, né? Eu nunca estive fora da igreja protestante, nunca. Nunca me desviei, né? Eu nasci em berço cristão, nunca saí da igreja, né? Passei um tempinho sem igreja, porque a gente saiu de uma igreja e ficou um tempinho sem, mas depois logo eu fui para presbiteriano. Eu nunca fui um desigrejado, tá? Pelo menos não no sentido de adotar isso como um ideal de vida, ok? Então, assim, eu sei como pensa um protestante. Eu sei o que é um protestante. Eu sei como pensa um protestante não adventista. E sei como pensa um adventista. E sei como pensa uma pessoa que está na fase de transição, porque eu saí de uma igreja protestante e me tornei adventista. E eu não me tornei do nada. Eu me tornei na base de estudo. Eu fiquei quase 1 ano e meio estudando, né, para que eu pudesse me tornar um adventista do 7º dia, enfim. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu tenho uma bagagem interessante para conversar sobre isso, tá? Eu não sou qualquer um. Eu escrevi 2 livros, né? Eu escrevi muitos artigos. O Reação Adventista, durante um tempo, foi bastante importante no meio adventista, né? A gente trazia conteúdos que a maioria das outras mídias adventistas não traziam. E eu tenho o intelecto já há mais de 1 ano, né? Vai fazer 2 anos em abril do ano que vem, já com mais de 100 vídeos. Então, assim, eu sei do que eu estou falando. E eu gostaria muito de conversar. E veja, a ideia não é eu converter você ao adventismo. Veja, eu não tenho o menor interesse em tentar converter você ao adventismo. Eu não gosto nem dessa expressão, né, converter, porque eu entendo que você já é um convertido, você é convertido a Cristo, tá? Eu não quero convencer você de que o adventismo está correto.
Eu não quero empurrar as doutrinas adventistas goela abaixo de você. Não quero isso, tá? O meu objetivo é conversar, criar um diálogo, criar uma ponte, né, com alguém que eu admiro e que eu considero cristão. Eu sou uma pessoa, o Iago, que eu não sou nem um pouco exclusivista. Eu transito entre as pessoas das mais diversas denominações cristãs, né? E eu gostaria de manter contato com você também, ok? Eu acho que isso é uma ponte legal, eu acho que isso é um diálogo legal. Ninguém precisa convencer o outro, né? Você não vai me convencer de ser um calvinista para ser um calvinista. Eu não vou te convencer para ser um adventista. Não vou tentar, não é meu objetivo. Eu quero apenas o entendimento mútuo, tá? Eu quero que nós possamos ser cristãos e irmãos com as nossas diferenças. E quero que nós possamos entender melhor o pensamento um do outro. É basicamente isso. Para finalizar, eu tentei uma vez esse diálogo com o pastor, o reverendo Nicodemos, que eu gosto muito dele, inclusive, também, né? Mas eu escrevi uma carta de 63 páginas para ele, cheia de referências e tal, não tentando convencê-lo do adventismo, mas mostrando que as palestras que ele fez sobre o adventismo em 2017 e 2019 estavam repletas de erros, e eu mostrei isso com base na nossa literatura. E eu fui muito educado. Essa carta é uma carta aberta, né, que eu mandei para ele pessoalmente, pessoalmente não, né, mas mandei por e-mail, tentei fazer chegar pessoalmente a ele, né, de várias maneiras, mas eu publiquei também no meu blog, você pode encontrar, e eu tentei de maneira muito educada, porque eu admiro o Nicodemos, eu acompanho o trabalho dele, gosto muito dele, né? Eu tentei de maneira muito educada ter esse diálogo com ele, mas ele nunca me respondeu, né? E é difícil, porque o Nicodemos já chegou a um patamar, né, e a uma idade também, que, enfim, talvez não fique bem ele tentar dialogar com alguém como eu, que nem pastor sou, né? Um adventista, uma pessoa desconhecida na maioria, enfim, né? Talvez não seja do interesse dele, enfim, ele deve ter as razões dele, né? Se é que ele de fato chegou a ler a minha carta. Mas você é um rapaz mais jovem, né? E mais aberto, talvez, ao diálogo, não sei, né? Ao diálogo com uma pessoa que não é tão conhecida. Então, quem sabe você possa fazer diferente do Nicodemos e a gente conversar. E mais uma vez, não precisa ser em público, tá? O meu objetivo não é fazer crescer o meu canal, é simplesmente conversar. Pode ser por e-mail, pode ser pelo Meet, não precisa ser em público de forma alguma. Se depois que a gente começar a conversar de várias formas e em vários contextos e, né, tivermos aí de repente alguma amizade e você quiser que a gente faça um collab, ok, eu aceito, né? Vou me sentir muito feliz, muito honrado, muito lisonjeado, mas esse não é o objetivo. O meu objetivo é realmente criar uma ponte. É apenas isso, tá? Então esse é o meu segundo apelo, um apelo específico a você, pastor Iago Martins, e eu espero que esse vídeo chegue a você. Eu vou me esforçar para que as pessoas mandem esse vídeo para você e nós possamos iniciar um diálogo interdenominacional, ok? Muito bem, era isso que eu queria apresentar hoje para o ouvinte, para o espectador. Eu vou ficando por aqui, espero que o ouvinte tenha apreciado o episódio. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.